Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, visitem nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro é perigoso para a sociedade moderna, né? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro que ele não atende às normas sociais, né? Porque a sociedade aqui no Brasil, de uma forma geral, quer que as pessoas estejam sob um controle, né? E muitas das vezes o homem solteiro não quer se encaixar nesse tipo de estigmas sociais, né? Ele sai fora dessas regras e escolhe por conta própria viver sob suas diretrizes, né? E logicamente que muitas das vezes, né, o homem que solteiro, que é incontrolado dessa forma, acaba sendo muito mal visto. E não à toa, né? Porque propriamente o Brasil é um país muito curioso, fofoqueiro e, por assim dizer, invejoso. Não há nenhum outro país que supere esse lugar aqui no que tange a essa questão, né? Eu, eu tendo sempre a bater nessa tecla, né? Porque hoje em dia se há inveja da sociedade por tudo que tu venha ou não fazer, venha ou não falar, né? Dependendo do que tu falar, né, na internet, as pessoas tendem a se incomodarem com isso, né? E isso acaba causando, termina causando desconfortos, tá? Então, eu só trouxe aqui alguns dos exemplos, né? É lógico que eu incentivo, né, que o homem tenha que ser, com certeza, perigoso, desde que controlado, né? Porque tendem sempre a associar o perigo com o crime, né? O que não tem a ver com ilegalidade, né? O que não tem a ver necessariamente, compreende? Então, é importante que o homem se arrisque. Esse é o ponto principalmente, né? Porque se arrisque para defender suas próprias ideias, convicções, né? Independentemente dos outros, né? O que os outros irão dizer sobre ti, isso não interessa no final das contas, né? Porque eles não pagam suas contas, né? Mas o que se vê, né, que a sociedade de uma forma geral tende a importunar esse homem que vive sozinho, porque ele muitas das vezes é imprevisível, né? Imprevisível, né? É um cara ali que vive à margem das expectativas gerais, não só da sociedade, mas também do sistema em geral, compreende? Porque tem também, né, existe também, né, uma cultura anti-homem no Brasil, no qual propriamente a figura masculina é sempre culpada por tudo aquilo que está acontecendo, não só no âmbito do relacionamento, mas também em todo o contexto geral, né? Propriamente do Brasil, né, que eu estou me referindo, né, porque eu não saberia dizer como é que estaria essa situação em outros países, mas parece que está muito parecido. Até porque eu já vi relatos do Reino Unido e de outros países também, né, no que tange a essa questão envolvendo solteirice, gastos, relacionamento, compreende? Né? É um assunto que, de certa forma, acabo dominando, porque eu já venho falando isso sobre ele
há muito tempo, compreende? Né? Ah, acabo sendo muito mal visto, né, por ter opiniões firmes, principalmente na web, mas assim, é preferível ter esse tipo de postura do que ser uma marionete, compreende? Né? Porque a sociedade, de uma forma geral, quer que o homem solteiro seja uma massa de manobra, compreende? Seja apenas mais um, né? Que não venha a ter, por que não, um destaque, né? No sentido assim de pensar diferente mesmo das massas, né? Porque a maioria tende a se influenciar pelos outros e também pela mídia, compreende? E de certa forma, quando tu assiste essas TVs abertas, o que acontece? Né? Tu acaba, né, sendo mais um refém de doutrinações, compreende? Né? É esse o ponto, pessoal, né? Porque propriamente o Brasil também é um país inseguro, né? Onde as pessoas querem o tempo todo ali se validarem umas com as outras, até para terem um certo tipo de estabilidade. Eu digo que isso não é o correto, isso não é o correto. É lógico que eu não seria hipócrita, porque validações positivas são bacanas, mas tu tem que ter uma validação interna muito maior, compreende? É esse o ponto, né? Porque hoje em dia que parece, né, que as pessoas são muito mais reféns das validações externas, o que não é o correto. E, por assim dizer, né, pessoal, o que acontece? Né? O que acontece? O homem solteiro acaba sendo imprevisível muitas das vezes, porque ele pode chegar amanhã, ó, vou para Dubai, compreende? Porque não há muito que o prenda em seu país de origem, né? Porque o que acontece? O que acontece? Muitas pessoas acabam se privando de viajar porque tem inúmeros cabrestos, né? Tem inúmeros cabrestos, né? E muitas das vezes o homem solteiro não se depara com isso, né? Antes que alguém venha falar assim, porque tu defende muito o homem solteiro, né? Cara, é lógico que um relacionamento dentro de saudável é muito bacana, tá? Mas os tempos hoje não são iguais aos dos anos 2000, né? Onde a gente fazia, né, até mesmo a amizade, né, de uma forma tranquila, né? Hoje em dia é muito mais fácil, ainda mais sendo um homem, né, nessa cultura misândrica que temos aqui no Brasil, tu arrumar inimigo do que amigos, compreende? É esse o ponto, né? A sociedade, de uma forma geral, né, também tende a querer calar o homem solteiro, desde que consciente. Por quê? Porque ele acaba sendo ali uma espaço aça, né? É esse o ponto, né? Porque ele acaba espaço assando um controle populacional que existe não só no campo social, mas também no campo espiritual, né? Então, muitas das vezes, alguns tendem, né, ou muitos tendem a não falarem sobre assuntos mais polêmicos, porque não querem se dispor, porque estão ali presos numa CLT, né? O que eu já falei por inúmeras vezes. Se trata de uma espaço, né? Espaço vidão,
compreende? Por quê? Muitas das vezes ali tu tá sendo funcionário, ao invés de exercer ao invés de ter uma autonomia, né? Tipo a de empreendedor, que é o que eu tenho, né? Eu sou um cara que curto essa parada de liderar pelo exemplo, né? Não liderar de uma forma totalitária, compreende? Né? Porque muitos se confundem, né, sobre a liderança, né? Mas se tu quer ser um líder, tu tem que impor. Não, jamais. Não existe somente esse estilo de liderança, existe também a liderança pelo exemplo, compreende? A liderança pelas convicções, ideias, compreende? E tendem a confundir, né? Tendem a confundir, até porque, pessoal, o cara que é mal compreendido aqui no Brasil tem que agradecer, porque a massa realmente daqui do Brasil é analfabeta funcional, cara. Analfabeta funcional, né? A massa aqui gosta de carnaval, samba, sertanejo, gastações, né? Por isso que, e etc, né? É por isso que, particularmente, não me encaixando nessa sociedade atual, é um motivo de orgulho para mim, né? Mas há quem se vanglorie, né? Há quem se vanglorie, né, de estar cercado de muita gente, né? Já falei por inúmeras vezes, né, que o homem solteiro, que preza pelo silêncio e também pela reclusão, ele está se diferenciando, né? É lógico, né, que o pensar diferente hoje em dia no Brasil está um tanto que proibido, entre aspas, socialmente, né? Mas de qualquer forma a gente tem que ter a autonomia no que tange as nossas interações, ideias e por que não, né? Por que não sobre nossa liberdade, né? Porque hoje em dia, dependendo do que tu fala, acaba passando ali uma impressão errada, mas aquele que é mal compreendido tem que agradecer ainda mais nessa sociedade atual, né? Quantos gênios também na história da humanidade não foram incompreendidos, né? Não estou querendo dizer que eu estou no nível ali de um Albert Einstein, jamais, né? Eu estou querendo dizer assim, que ser mal compreendido não quer dizer necessariamente que tu está no caminho errado, né? Porque tem gente que se valida tanto por essa sociedade moderna, né, que acaba não querendo se indispor, não querendo ter muitos problemas ali, né? Mas enfim, né? Até falo muito, né, sobre usar máscara, né? Mas parece que no Brasil aqui a gente vive num eterno baile de fantasia, né? Porque as pessoas querem tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? O que falta hoje em dia é justamente a autenticidade, compreende? Né? E logicamente, né? Pode me chamar de iludido, né? Porque eu digo que as pessoas tendem a vender, né, que relacionamento é uma receita, né? Mas não é uma matemática exata, não. Não é uma matemática exata, não. Eu digo o oposto. Não é uma receita. E, logicamente, não é uma matemática exata, né? Mas é isso que eu tinha para dizer, pessoal, né? Eu trouxe aqui inúmeros motivos pelos quais o homem solteiro é encarado dessa forma pela sociedade, né? Agora, a gente não tem que se basear por ela, logicamente, mas, né, pelas nossas próprias convicções, ideias e, logicamente, independência, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Valeu, até a próxima.